Pronto, começou, né? Então, bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Cálculo 2. Na aula que deveria ter gravado na sexta, mas eu só gravei no domingo, eu relembrei uma das técnicas de integração, né? Que, assim, basicamente nos cursos de cálculo, assim, de qualquer curso de graduação que tenha cálculo, né? Ou que fale de integral, tem essas três técnicas básicas, né? Que é a mudança de variável, né? De variável. Ou integral por substituição, né? Também conhecido como substituição, simplesmente. Ou integral por substituição. Integral por partes. E aí tem frações parciais também. Nós veremos. Tem outras técnicas, né? Assim, maneira de resolver a integral tem várias, mas basicamente nos cursos de cálculo é comentado essas três aqui, ou então alguma coisa que recaia nessas três, né? Essa primeira aqui é muito ampla, né? Mudança de variável, você tem N problemas que você pode escolher, assim, várias mudanças de variável, né? E aí o problema é a escolha, né? Como é que eu escolho, qual a substituição que eu vou escolher que necessariamente tem uma regra. Aí eu comentei um pouco na aula de domingo, que em teoria isso aqui é para estar no cálculo 1. Mas é inevitável que algum integral que envolva essas aqui, né? Também vai cair em alguma mudança de variável. Então, essa parte de mudança de variável ela sempre vai estar recorrente em muitas situações. Aí, na ementa de vocês, já começa com a integral por partes, que a gente vai ver hoje, que é outra técnica bem muito comum, e depois frações parciais. Aí, a aula de hoje vai ser integral por partes. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Então, vamos lá, né? Basicamente, eu vou fazer o que tem na apostila, que é a mesma coisa que tem nos livros, né? Guidorizes, é a mesma coisa, não tem nada de absurdo. Então, integração por partes, primeira coisa, para que serve, né? Assim, em que integrais, em que situações ela se encaixa? Integração por partes, vou colocar assim, resumido. É principalmente para... Onde é que você usa integração por partes? Né? Principalmente para resolver integrais dessa forma aqui, ó. Eu vou usar f vezes g, né? Fica melhor. Quando você tem uma integral em que o integrando, que é essa função que está aqui, é o produto de duas funções, ou três funções, né? Ou quatro, depende muito. Mas a referência é sempre com duas. E aí você usa para resolver esse tipo de integral, que a ideia é desmembrar essa expressão que está aqui em duas outras expressões para que fique mais fácil de resolver. E aí a gente vai ver isso nos exemplos. Como é que funciona, né? Não sei se vocês lembram da derivada do produto, quando eu tenho duas funções, e aí eu derivo, né? Como é que se deriva isso aqui? Lá do cálculo 1, deriva a primeira, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Regra do produto. Aí a gente vai deduzir, geralmente se deduz, né? Sempre se deduz essa formulazinha da integração por partes a partir dessa
igualdade aqui. Aí o que eu vou fazer? Você pode isolar qualquer um desses lados, qualquer um desses fatores aqui, escolhe um para isolar. Eu vou isolar esse primeiro, F' vezes G é igual a F vezes G derivada menos, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui. O que eu fiz? Eu mantive esse, né? Ó, coloquei esse aqui para lá. Ele foi com sinal negativo. Aí, agora, se essa função... Agora eu quero calcular, né? A integral de A até B de f' de x, g de x, dx. Então, essa integral aqui vai ser a integral de A até B. Agora eu substituo essa expressão que está aqui, f' de x vezes g, eu substituo pela expressão que está aqui em cima. Então, vai ficar f vezes g, linha. Eu vou botar um colchete aqui. Cadê? Bora, mexe. Diminui só um pouquinho para ficar tudo. Pronto. Então, menos. Ok? Agora eu vou separar, né? Integral de A até B. Dx, ok? Aí agora, por exemplo, essa integral que está aqui no meio, a gente consegue resolver ela, né? Então, portanto, integral de A até B de f' de x, dx, opa, f vezes g, né? Essa integral que está aqui, ó, dá para resolver. Porque o integrando é a derivada de uma função. E aí você tem que ter em mente isso aqui é f de x mais k. Por quê? Em geral, né, como eu falei na revisão, por exemplo, se aqui não tivesse essa derivada aqui, no lugar dessa f, que seria uma f maiúscula, né, onde essa função que está aqui, quando eu derivo ela, eu obtenho esta. Então, se no lugar de f o integrando for f', você tem que pensar qual é a função que quando eu derivo da f'? A própria f. Né? Essa aqui é uma função que quando eu derivo dá essa. Ok? Então, a f é uma primitiva para f'. Por isso que essa integral aqui, quando o integrando é a derivada, vai ser o quê? Vai ser f, né? F de x. Ok? Isso aqui variando de A até B, tá? Menos integral dx. Então, essa daqui é a fórmula da integração por partes. Deixa eu apagar isso aqui. Okay. Isso para integral, para calcular uma integral definida, né? Como eu falei, a definida é quando os limites de integração
Quando existe os limites de integração, né? E a indefinida, eu vou colocar aqui embaixo, é a mesma coisa, só que sem os limites de integração. Vou colocar aqui de azul. Ok? E aí a ideia é o quê? É usar essa fórmula aqui para resolver de alguma maneira uma integral a função integrando ela seja o produto de duas funções. E aí vocês vão ver como funciona, né? Ok? Então vamos ver na prática como é que eu uso essa fórmula. Então calcule integral de x elevado a x. Geralmente esses aqui são os exemplos mais, digamos, comuns, né? Esse aqui está no formato que eu quero, que é o produto de duas funções. Uma é o x e outra é o elevado a x. Aí agora, o que eu vou pegar aqui a fórmula, né? Só pra gente. É filinha, né? Aqui tanto faz, né? Pode ser a F. Só tá a filinha aqui porque na página anterior, eu isolei essa expressão, mas poderia ser FG linha, viu? Não faz diferença, não. É FG linha, né? É o seguinte, eu quero resolver essa integral x elevado a x. Para resolver, como é que eu uso essa fórmula? Eu tenho que comparar essa expressão que está aqui, ó, com x elevado a x, tá? É assim, comparar como, né? Porque nessa forma, por exemplo, eu tenho f', eu tenho g. Para comparar isso aqui, eu tenho que escolher uma dessas funções aqui para fazer o papel da f', pode ser a x, e a outra para escolher o papel, para ser o papel da g, ok? Para depois eu substituir nessa fórmula que está aqui em cima e resolver. Então, primeiro eu vou fazer uma escolha, e aí depois eu vou justificar por que eu estou fazendo, viu? Essa escolha. Então, aqui eu vou escolher a x para ser a g e a f' para ser a elevada a x. Depois eu vou explicar por quê. Então, eu vou escolher x para ser a g e a f' para ser elevada a x. E aí o seguinte, na fórmula aparecem quatro elementos. A f, a f', a g e g' aqui que está escondido aqui. Então, para você completar, digamos assim, a fórmula, eu preciso desses quatro elementos. Então, eu tenho aqui dois que eu escolhi, e aí depois eu vou explicar por que eu escolhi, como eu já falei. Então, se a G vai ser X, aí eu quero saber quem vai ser a G', então eu só derivo, né? E vai dar 1, tá? E aqui é o seguinte, a F' é X, para fazer o papel da F, eu tenho que pensar numa função que quando eu derivo da E elevado a X, e essa função é a E. Só que aqui em teoria, o que eu estou fazendo? Eu estou integrando essa função aqui, só que eu vou colocar a integral sem aquele k, né? Porque eu estou integrando, digamos assim, eu estou calculando uma integral indefinida aqui sem exatamente dizer que eu estou calculando uma integral indefinida. Mas a ideia é pensar, mesma coisa, pensar numa função que quando eu derivo dá o próprio r, que é o e, só que eu não coloco o k. Então, pronto, eu tenho os quatro elementos. Eu tenho g, g', f e f'. Agora eu substituo ali em cima.
Então, se a f' é elevado a x, se a g é x, quem vai ser a f, né? A f vai ser elevado a x, né? Aí agora eu troco aqui com a g, que vai ser x, menos integral de fg'. Aí a f é o elevado a x, e a g' é 1 dx. Então, a integral que inicialmente era x elevado a x, eu consegui desmembrar em duas expressões. Daí, ou seja, a integral de x é x elevado a x, né? Menos a integral de elevado a x vezes 1, que é o elevado a x. Então, a ideia, como eu falei, eu tenho uma integral que é o produto de duas funções, que não dá para eu trabalhar com essa expressão aqui, mas eu consigo desmembrar numa outra, em duas expressões, em duas expressões, que a ideia é sempre que essa integral aqui, que a segunda, ela tem que, em teoria, ser mais fácil do que a que você colocou para resolver. E aí ficou fácil agora, né? Porque a integral de e elevado a x é só e elevado a x, aí você coloca o k lá no final, ok? Se vocês quiserem derivar essa função aqui, vai dar x elevado a x. É o seguinte, ó. Quando você quer usar a fórmula da integração por partes, você tem duas escolhas possíveis, né? Se a função já está no formato de produto de duas funções, você tem duas escolhas. Ou x, nesse caso aqui, ou x vai ser a g, ou ele vai ser f', né? Ou vice-versa, ou o f', você tem x sendo g e a f' sendo a e, ou o contrário, né? X sendo a f' e a g' e a g sendo e. Geralmente, assim, uns 95% dos casos, uma escolha vai dar certo e a outra não vai dar. Eu escolhi essa aqui porque eu já sabia que ia dar certo, né? E a outra escolha que seria f', deixa eu colocar até aqui do lado. A outra escolha que seria no lugar da g, a g seria o e, né? E a f' seria o x. Essa é outra escolha possível, mas só que essa aqui não vai dar certo porque a integral que apareceria nessa segunda opção aqui, ó, ela ficaria muito complicada. Se ficaria pior do que a integral que está aqui. Então, como é que você, inicialmente, como é que você sabe? Em teoria, não tem uma lógica, mas eu vou explicar algumas lógicas que aparecem, mas se você tentou uma escolha e no final deu uma integral que não dá para resolver, ou então você não consegue, tenta escolher da outra forma. Eu vou só mostrar o que aconteceria se eu escolhesse essa segunda opção, né? Aqui embaixo, ó. Então, observação. Eu vou escolher aqui a F, colocar na ordem que está lá, a G, que é a que eu quero derivar como a E, e a F' como X. E aí, nesse caso, eu tenho que saber quem é a G', né? G' é o próprio E. E a F seria quem? X ao quadrado sobre 2, né? E aí eu vou fazer o mesmo processo, ó. Integral de x elevado a x. Aqui aparece f vezes g, né? Aqui, ó. F vezes g. Então, ficaria x quadrado vezes e elevado a x menos integral de g' vezes f. Que eu até botar... Ou seja, a segunda integral, que em teoria é para ficar mais fácil, ela ficaria assim. Que é uma versão piorada dessa aqui. Ok? E aí, se você repetisse essa mesma escolha, esse grau do polinômio aqui, ó, ele só aumentaria e você nunca conseguiria reduzir a integral. Naquela escolha, na primeira escolha, essa opção não tem isso aqui, né? Fica só o E. Fica a integral mais fácil, ok? Então, se você tem duas escolhas possíveis, em 99% dos casos, só uma vai funcionar. Tem algumas situações que tanto faz. Você pode escolher qualquer uma das duas
que vai funcionar. Mas a grande maioria só funciona um caso. Ok? Entenderam mais ou menos? Eu vou fazer mais exemplos. E toda vez, por exemplo, que eu escolher uma opção, é porque eu sei que aquela já funciona. Nesse exemplo aqui, já tem uma dica, por exemplo. Ó. Por que que eu escolhi, e já você pode... isso aqui não é sempre, viu? Mas por que que eu escolhi a g como x? Porque quando eu derivo ela, o que que acontece? O grau dela vai diminuir. Um polinômio em geral não. Um polinômio, quando eu derivo ele, o grau diminui. Ou seja, aqui era grau 1, foi para zero. No outro caso, o grau aumentou, né? Aqui era o grau do polinômio, aqui é 1, e aqui é grau 2. Então, polinômio, geralmente, se eu quero facilitar, eu tenho que diminuir o grau. Por isso que, em geral, por isso que eu falo em geral, porque tem algumas exceções, né? Em geral, sempre escolhe a g para ser um polinômio é escolhido sempre para derivar, e a outra função que aparecer para integrar. Porque o grau do polinômio diminui. Em geral, né? Mas tem algumas exceções. Entenderam, né? Mais ou menos. Ok. X seno x. É outro exemplo bem comum. Aí aqui segue a mesma lógica. Se eu escolher aqui é o x novamente, né, um polinômio, eu escolho ele para derivar, porque vai ficar uma integral mais fácil. Aí eu vou reescrever a fórmula aqui. Novamente, eu quero comparar, né, essa integral x seno x com a expressão que está aqui acima. Então, eu escolho uma função para fazer o papel da f' e outra para fazer o papel da g. E aí, como eu já expliquei, aqui eu vou escolher novamente g para ser x, porque eu quero derivar, e a f' para ser seno. E aí, novamente, eu preciso das quatro, digamos assim, as quatro peças, né, para funcionar essa fórmula. Então, g' vai ser 1. E aí, aqui, novamente, em teoria, o que eu estou fazendo? Eu estou integrando, eu estou fazendo uma integral indefinida, né? Pegando uma função quando eu derivo da seno, que é o menos cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno, fica menos mais, né? E aí é só jogar na fórmula. Então, eu vou ter, ó, f vezes g, né? Ou g vezes f. Então, vai ficar menos x cosseno de x, né? Eu já estou pegando o menos cosseno multiplicando por x, menos a f, quem é a f? É menos cosseno, vezes a g', que é 1. Ok? E aí, pronto. É só resolver, né? Integral de x seno x menos x cosseno x. Aqui nós temos menos por menos mais, né? Cosseno x. X cosseno x mais seno, né? Porque a função quando é deriva da cosseno, seno x. E aí você bota o K lá no final, ou C, qualquer letra que você queira. Não fechou. Não vou mudar, não. Ok? Mas, vamos
fazer mais um aqui. Eu vou colocar um do lado do outro, né? Fica melhor. Porque tem uns que são grandes. Opa. Agora esse aqui também é bem comum, tá em qualquer livro. Ok? Nesse caso aqui, ó, tem um detalhe, né? Agora eu não vou repetir mais a forma para vocês lembrarem, né? O detalhe é o seguinte: eu tenho que escolher novamente uma função para ser AG, né? Outra para ser F'. Eu já estou colocando um negócio aqui. Outra para ser a F'. Nas escolhas anteriores, a G ela sempre foi X, né? E a outra função é F'. Mas aí é aquela coisa. Se, por exemplo, aqui eu derivaria a G, que daria 1, e eu teria que integrar a LN, aí seria outro problema. Então, nesse caso, vocês podem até fazer o teste depois, né? Nessa escolha aqui não vai dar muito certo. Então, eu tenho que escolher a outra. Geralmente, o LN você sempre deriva, porque a expressão dele fica mais simples, né, de resolver. Então, aqui é uma exceção que aqui eu tenho que integrar o x, ok? Mas como são duas escolhas, se você escolher uma e a conta não funcionar, quer dizer que é outra escolha. Agora aqui eu calculo a g', né? Que vai dar 1 sobre x. Aqui vai ser, quem é a f, né? X ao quadrado sobre 2. E aí eu uso a fórmula, né? Então, a integral de x, ln de x, é o quê? É g vezes f. Então, vai ficar x quadrado sobre 2 vezes ln, né? Menos a integral de g' vezes f. Então, eu vou colocar aqui g' ou f vezes então, x2 vezes 1 sobre x. E aqui vocês podem perceber que eu posso cancelar esse quadrado com o x, ó, tá vendo? E a segunda integral, ela ficou uma integral fácil de resolver. Menos, ficou simplesmente integral de x sobre 2. X ln de x, dx, menos, aqui vai ficar o quê? 1 meio, né? Vezes a integral do x, que é x2 sobre 2, mais k. Pronto, né? Aqui eu não vou reescrever a outra linha só para colocar um 4 aqui, não. E aí fica isso. Então, o trabalho que vocês vão ter, vocês não precisam nem, em teoria, né, nem memorizar a fórmula, porque como a prova vai ser, mas é uma fórmula muito simples, viu? Tem nada de um segredo absoluto aqui, não. O trabalho que vocês vão ter é a escolha. Quando as funções estão num formato que nem eu estou fazendo esses 3 primeiros exemplos, que formato é esse? É um produto, já está explícito, né, que é um produto de duas funções. Fica fácil, você só tem duas opções. Às vezes, não está explícito e você tem que ter uma dedução a mais, que é trabalhar a fórmula não, desculpa, trabalhar a função, né, o integrando, para que fique no formato de produto de duas funções. Esse tipo de exemplo aqui, por exemplo, ln de x, né, até agora vocês estão entendendo, né? Se não tiverem, vocês podem abrir o microfone. Ó, um outro exemplo muito comum é quando tem uma função que ela está sozinha. Ln de x, ela está só tem ela aqui, né? Como é que eu consigo encaixar isso na técnica de integração por partes que, em tese, né, em teoria,
é para ser o produto de duas. E aí, esse truque que sempre você pode usar. Quando tem só uma função, você escreve ela como 1 vezes o ln de x. Sempre dá para fazer isso, né? E aí fica duas funções, entre aspas, né? O 1 e o ln é a outra função. E aí você faz a escolha que você quiser também, entre aspas, né? Você escolhe uma das duas, só uma escolha, nesse caso também, só uma escolha vai funcionar, tá? E aqui, do mesmo jeito, do anterior, que o anterior escolheu o ln para derivar, porque a expressão dele fica mais simples, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou escolher o ln para derivar, então eu escolho a g como ln, e a f' como 1, tá? Aqui eu derivo, né? 1 sobre x. Se a f' é 1, a f de x é o próprio x. E aí eu uso a fórmula, né? Seja a integral de ln dx é o quê? É a f vezes g, x ln de x, menos g' vezes f, né? Integral de ou f vezes g'. E aqui novamente ficou uma integral mais simples, né? Porque esse x ó, eu posso cancelar com esse aqui. Xln de x, menos a integral de 1, ou então você simplesmente coloca dx aqui, tanto faz, pode colocar 1 aqui, ou só integral dx. E aqui vai ser x, né? Menos x mais c ou mais k, tá? Ok. Então, até agora tudo tranquilo, né? Então, como vocês viram, nesses casos mais básicos, eu tenho duas opções. Uma vai funcionar em geral, a outra não. Às vezes fica, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho só uma função, e aí essa ideia de colocar 1 vezes alguma coisa é muito comum, você sempre pode usar. E às vezes também parece uma integral um pouco mais difícil, né? Eu vou fazer agora uma um pouco mais complicada. Por exemplo, né? Essa aqui. Essa aqui é uma que aparece muito para você usar a substituição. Só que ela também dá para fazer por partes. É aquela coisa, né? Tem todas as técnicas, só que não necessariamente você é obrigado a usar alguma técnica. Se você conseguir usando uma técnica possível, acabou. Essa aqui dá para fazer, eu acho que fica até menos pior do que usar substituição, mas vamos lá, né? Então, essa daqui parece que não dá para fazer por partes, mas a ideia é usar a mesma ideia que eu usei no exemplo anterior, escrever isso aqui como 1 vezes a expressão. E aí você escolhe uma função para derivar e outra para integrar, né? Como geralmente é o seguinte, quando tem a expressão mais complicada, e você tem que escolher para derivar. Também não tem muito sentido escolher essa daqui para integrar. Porque se eu escolher essa para integrar, eu vou voltar para o início, basicamente, né? Então, eu escolho ela para derivar. Ou seja, eu escolho a g de x como sendo essa aqui. Vamos ver se eu lembro da... E a outra... Pronto. Agora eu derivo essa aqui.
E aí você já tem que lembrar da derivada dessa, né? Que é 1 meio, 1 menos x elevado a menos 1 meio, vezes a derivada da expressão. Deixa eu apagar aqui, ficou ruim aqui. Ok? Regra da cadeia, né? Aqui eu tô olhando essa, 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio, aí eu derivo, 1 meio cai, e 1 meio perde uma unidade, fica menos 1, regra da cadeia, né? Eu repito essa expressão, vezes a derivada da expressão de dentro, que é menos 2x. Só para simplificar um pouco mais aqui, eu posso cancelar esse 2, né? Aí aqui vai ficar menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a g' é isso aqui. E a f, né, vai ser simplesmente x. Pronto, agora a gente pode usar a fórmula, né? Seja a integral é a f vezes g, ou seja, essa vezes essa, então x menos integral de g' vezes f, então esta vezes essa aqui, então é x vezes menos, certo? Pronto, agora aqui tem um, eu vou fazer essa aqui com calma, porque tem um truque no final aqui. Então é x. Então aqui vai ficar mais, né? Porque tem um menos aqui, com menos ali. E aí vocês... Parece que essa segunda integral, né, ficou pior do que a primeira. Ai, coisa chata esse negócio. Pronto. Parece que essa segunda integral aqui ficou pior que a primeira, né? Mas tem um truque para resolver ela. Aqui é um menos x. Tem um truque para resolver ela. Como é que é? Deixa eu lembrar aqui, vamos lá. Lx. Aqui eu tenho que escrever... Aliás, eu tenho que escrever assim, eu tenho que colocar o menos de volta. Aí fica assim. 1 menos... Não. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo, né? Ó, comparem essa expressão que está aqui, ó, com essa que está aqui, né? O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou escrevendo x ao quadrado como sendo menos 1 menos x2 mais 1. Tá vendo? Porque se eu desenvolver
essa expressão que está aqui, ó, vai dar menos 1, vai dar... Ah, porque tem esse menos aqui. Perdão, aqui é o menos, viu? Não é mais mesmo. X ao quadrado. Não, aqui, então aqui tem que ser menos. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. Isso. Eu estou escrevendo assim. Que observem que quando eu desenvolver isso, esse lado direito, né? Vai ser menos, aí menos x2 menos 1, tá? Agora o menos vai entrar, ó, menos 1 mais x2, e aí mais 1. Ok? É como se eu estivesse somando e subtraindo o 1, ok? Então eu reescrevo x quadrado desse jeito aqui, certo? Que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui. Agora eu vou desmembrar ela em duas. Então vai ficar integral. Vou diminuir isso aqui. Menos integral de 1 menos x2 sobre raiz menos 1 sobre... Agora, aqui é o seguinte, ó. Vou dividir. Vocês estão vendo que uma técnica, assim, naqueles exemplos fica mais simples, nesse aqui já não é tão simples. Divida em duas, né? Faltou um colchete aqui, né? Essa primeira integral aqui, vocês podem observar que eu estou com a expressão assim, né? Eu vou dar um zoom aqui. Essa primeira. Estou com a expressão integral de a sobre a elevado a 1 meio. Essa expressão aqui é a mesma coisa de a vezes a elevado a menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa de a elevado a 1 meio, né? Então, isso aqui é a mesma coisa da integral de raiz de 1 menos x quadrado. Conserva a base sobre trás dos expoentes, né? dx mais integral de 1 sobre dx. Pronto. Aí observem agora que essa expressão, isso aqui que aparece, deixa eu colocar aqui direito. Essa integral é a mesma que aparece aqui. Ó. Essa aqui é essa mesma. Só que com sinal negativo. Então, quando eu pegar essa integral e colocar aqui, ela vem com sinal positivo. Então, vai ficar integral mais, né? Essa segunda é essa outra com sinal positivo, aí x ok? E aí, do lado esquerdo, essa integral somada com ela mesma vai dar 2 vezes a própria integral. Então, vai ficar 2 vezes integral mais essa outra integral aqui. Aí, agora eu posso dividir, né? O 2 aqui, ó, ele está multiplicando. Passo a dividindo, então, integral
x sobre 2, 1/2, bom, chegando aqui, agora a gente pode concluir, porque essa integral que ficou, ela agora sim é conhecida, né? Porque, né, só para recapitular, no início tinha um x² aqui, né? No lugar desse 1 tinha um x². Aí eu fiz toda essa jogada aqui, né? Para tirar esse x². Todo esse truque que só foi para tirar isso. Então ficou assim. E essa aqui a gente sabe qual é, que é arco-seno, né? Mais 1/2 vezes... Agora, essa integral aqui é arco-seno de x. Então, arco... E aí mais k, ok? Então, às vezes, não é tão tranquilo assim, né? Você integra por partes. Para quê? Por que eu estou fazendo isso aqui, né? Porque, às vezes, você integra por partes, mas a integral que fica, apesar de dar certo, ela não é tão simples. Depende muito, né? O que eu vou fazer agora? Essa aqui, assim, o bom é que vocês podem revisar essa aula, né? Depois vocês têm que revisar passo a passo essa integral aqui. Mas eu vou dar uma aplicação. Por que eu fiz ela, né? Porque eu quero fazer uma aplicação usando essa integral aqui. E para não ter que refazer ela, a gente vai usar ela direto, né? Eu vou usar esse resultado final aqui já direto na aplicação. Então, vamos lá, né? Então, depois vocês revisem. As outras dá para entender na aula, agora essa aqui não, em geral, né? Então, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte, calcule. Por exemplo, em cálculo de área, né? Nos primeiros exemplos, acho que eu fiz um ou dois exemplos. Não precisava de muita coisa para você calcular a integral que apareceria na área, né? Mas esse tipo de integral que eu fiz agora, nesse exemplo anterior, ela serve como base para regiões, por exemplo, que nessa que eu vou fazer, né? Calcule a área. Calcule a área. Por exemplo, calcule a área do círculo de raio 1. E centro na origem, né? Por exemplo. Aqui, o centro aqui 0, 0, né? E o raio dele 1. Ok? E aí, em geral, o que você tem que fazer, né? Você tem... o jeito mais fácil, eu calculo a área de um quarto do círculo e multiplico por 4. E como é que você calcula a área de uma região dessa, né? Geralmente, o que você tem que fazer? Eu tenho que... Primeiro, vocês lembram qual é a equação do círculo de raio 1, né? A equação de um círculo de raio 1 é x ao quadrado, de raio 1 e centrado na origem, né? X ao quadrado, y ao quadrado igual a 1, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o y, e aí, consequentemente, eu tenho que y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí, o seguinte, quem são... só para relembrar, né? Deixa eu ver se... Não, eu vou fazer um desenho aqui, mas eu vou apagar ele depois. Se eu tenho uma região aqui é uma função,
aqui é A, aqui é B, aqui é F. E eu quero calcular a área dessa região aqui, que está acima do eixo X, como é que eu vou calcular a área dela, né? Integral de A até B, de F de X dx. Aí vamos comparar isso aqui com essa situação aqui, né? Eu quero calcular a área desse 1/4 de círculo. A função f é esse pedaço aqui, ó. Essa curva aqui, ó. E aí eu vou integrar de 0 até 1, ok? Integra de 0 até 1 dessa f que está aqui. Aí o que a gente tem que fazer é descobrir quem é essa f. E aí é que aparece essa expressão da equação do círculo, porque quando eu isolo y, eu tenho duas funções, a mais a raiz de 1 menos x quadrado e a menos. A mais é a curva que está ao norte, né? Então, toda essa região aqui, ó, todo esse pedaço aqui, é a curva y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E a parte que está ao sul é y igual a menos, tá? E aí, agora ficou mais fácil, né? Porque basta pegar a integral de 1 de raiz quadrada de 1 menos x quadrado, integro de 0 a 1 e eu vou obter essa área que está em azul. Multiplico por 4 e obtenho a área do círculo. Ou seja, a área do círculo aqui, ó, chamar de A, é igual a integral de 0 a 1, porque eu estou integrando aqui. Da F, né? E a F, como eu falei, é raiz. Então, calculando essa integral, eu obtenho a área do círculo. Mas aí, essa integral a gente já fez, né? Fiz toda essa conta anteriormente aqui, para calcular a integral definida dela. Que vai ser aqui, x2. Cadê o... x2, isso aqui é 1/2 do arcosseno, né? Então, isso aqui vai ser o quê? É x sobre 2 disso, né? Variando de 0 até 1, menos é mais, acho que é mais, né? Meio do arcosseno de 0 até 1. É mais, né? É. Aliás, perdão, aqui faltou um detalhe. A área é 4 vezes isso aqui, viu? Então, 4 ele multiplica aqui e multiplica aqui, ó. Bom, agora... Então, aqui vai ficar 2x, né? Aliás, eu vou já multiplicar aqui logo. Vai ficar 2x. E aqui vai ficar 2, simplesmente. Então, agora eu coloco a função no 1. Então, quando eu for no 1, vai ficar 2 vezes 1. 1 menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 0. 1 menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes arcosseno de 1, né? Menos 2 vezes arcosseno de 0, né? E aí vamos lá. Aqui vai dar 0, né? Porque dentro da raiz 0. Aqui vai dar 0, porque o 0 está multiplicando. Tá. Aqui eu botei arcosseno de x e arcosseno de 1. E aí quem é arcosseno de 1 e arcosseno de 0, né? Só para vocês que não estão lembrando.
Y é arcosseno de 1, se somente se 1, aliás, seno de Y vai dar 1. E aí o Y vai ser o quê? Π sobre 2, né? É a mesma coisa. Y é arcosseno de 0, se somente se seno de Y é 0, e aí Y tem que ser 0. Então, ou seja, arcosseno de 0 é 0, e arcosseno de 1 é π sobre 2, tá? Então, o resultado final, como as outras três expressões serão iguais a 0, né? Sobrou só essa aqui. 2 vezes π sobre 2, que é π, né? Que é justamente a área do círculo. A área do círculo é πr2, né? Como o R aqui é 1, a área tem que ser π. Ok? Se, por exemplo, se o raio for um raio R qualquer, vou só ilustrar aqui. Agora não quer fechar, né? Até que não ficou tão ruim, não. Se o raio for um R qualquer, né? A diferença vai ser a seguinte, porque a equação da circunferência vai ser agora sim. Isso centrado na origem, né? Se for centrado em outro ponto, muda um pouco essa forma, mas a ideia basicamente é a mesma. Quando eu isolar o y, vai ficar mais ou menos raiz de 1. Não, perdão, 1 não. R ao quadrado menos x quadrado. E agora eu vou integrar de 0 até R, né? E aí, a integral, né? A área vai ser 4 vezes a integral de 0 até R disso aqui, tá? A diferença foi porque aqui, na outra expressão, aqui no lugar desse R era um 1. Porque o raio era 1. Agora é o raio R qualquer. E aí eu vou deixar como exercício para vocês tentarem resolver essa integral aqui por partes. Um dos exercícios, né? Que tem. Vocês podem fazer esses que estão na lista mesmo, viu? Não, na lista não, desculpa, na apostila. Esses aqui. Não, pois é uma opção. Como identificar as escolhas da função? Depende, né? Depende. Às vezes, assim, a maneira mais fácil é você ir fazendo exercícios e com o tempo você entender os padrões. Não tem muito uma receita para você identificar as escolhas, né? Algumas ficam mais óbvias, outras não, ok? Seria mais fácil, não seria melhor? Pode ser. Assim, eu só tô... A questão não é nem ser mais fácil ou mais difícil, mas é só para vocês tentarem usar a técnica, não é? Não tem... Na hora da prova, obviamente, vocês podem usar a que vocês quiserem, né? Mas eu resolvi também fazer essa aqui por partes, porque todo livro tem ela por substituição, usando o igual a seno de x, né? Mas se vocês quisessem fazer o igual a seno de x aqui, também pode. Ok? Mas vocês podem treinar, mas assim, eu acho que não seria, como é que é? Não seria desafiador se você usasse o igual a seno de x, porque tem feito em todo lugar. E aí vocês podem tentar fazer a integral por partes dessa integral aqui, ó. Tentem fazer ela por partes. Pelo menos para ser algo diferente, né? Mas, como eu falei, na hora da prova, vocês podem fazer o que vocês quiserem, o que vocês acharem melhor.
A escolha da técnica, ela não é, assim, não existe uma técnica obrigatória, né? Se você viu, o importante é, como, se você viu que usando o igual a x sai, já vai, né? Porque é bem conhecido, né? Toda a integral desse modelo aqui, a ideia principal é fazer aquela substituição. Ou então, nesse caso, o igual a R seno x. Mas todo mundo faz isso, né? Só para mudar um pouco, não vai fazer mal. Não é que eu estou obrigando vocês a fazerem isso, não. Só para tentarem algo diferente. Ok? E aí, no caso, como identificar, não tem uma regra. Por exemplo, né? Só fazendo muito, porque assim, eu, hoje em dia, geralmente, eu olho, já sei, porque eu já fiz tantos, sempre encaixa em algum que eu já fiz. Então, a ideia principal é você sempre fazer os básicos e, a partir deles, tentar entender os padrões de escolha e, e é isso, não tem muito uma receita. Infelizmente, não tem. Às vezes fica óbvio, como foi nos primeiros três exemplos, às vezes não. Ó, vou fazer um que tem aqui. Vocês vão ver que tem uns bem chatinhos, bem... Por exemplo, isso aqui, né? Eu fazer esse resolvido aqui. Como é que é? X cubo. Não sei se vocês lembram de limite. Porque limite, por exemplo, derivada, né? Por que em geral todo mundo acha derivada mais fácil? Porque você sabe por onde começar. Você tem assim, deriva a função tal, você sempre deriva. Não tem. Sabendo aquelas regras básicas, que não é segredo para ninguém, você deriva. E aí, por que acha um limite mais difícil? Porque limite, dependendo da função, você não sabe muito exatamente como proceder. Não tem um começo assim muito fácil. Integral é a mesma coisa. Calcula a integral. E aí, o que eu faço? Tem que encontrar algum truque que encaixe em alguma técnica. E às vezes não tem simplesmente um modelo para que você para ser seguido, né? Esse exemplo aqui é um exemplo que você olha assim, não parece que usa integral por partes, mas usa. E aí o problema desse exemplo aqui é o seguinte, que você, como eu falei, né? Na essência, integral por partes é para calcular a integral do produto de duas funções. O problema é que, às vezes, o produto dessas duas funções não está óbvio. Eu não sei exatamente quais funções eu escolher, porque, inicialmente, eu nem sei quem são as duas funções que eu tenho que testar as duas escolhas, né? E aí, nesse caso, o truque é o seguinte, é observar aqui. Né? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, para mim, se eu fosse estudante, eu não acharia óbvio que isso aqui tem que usar, ou não é nem que tem que usar partes, mas é possível usar partes, talvez só saia com partes mesmo, que o problema é o seguinte, ó, eu vou tirar o 3 aqui por enquanto e deixar assim. Se fosse desse jeito, o que você faria? Você chamaria U de 4 mais x2, aí o du é 2x, bababá. Por quê? Porque essa expressão x dx, ela aparece aqui, ó. E aí, quando o grau do denominador é 1 grau a menos que do numerador, isso aqui, esse truque sempre funciona. Mas como o grau aqui é 1 a mais, tem um problema, né? Você não pode chamar simplesmente essa parte aqui de U e ver o que acontece. Aliás, talvez assim, dê para fazer de outro jeito, mas aqui a ideia é você separar, né? Como eu estou falando, a técnica em si não é obrigatória, né? Não é obrigado você fazer por partes. Se você vê que existe um outro meio de fazer, tá ótimo. A ideia é fazer o seguinte, dividir dessa forma. Porque quando eu escolher partes, eu vou escolher esta função aqui, ó, para integrar e essa para derivar.
Por que eu escolho essa segunda aqui mais feia para integrar? Porque é justamente aquele caso que eu acabei de fazer. Quando esse grau aqui é 1, e eu integro ela facilmente. Ok? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho que escolher a g, que é a que eu derivo, como x², e a f', que é para integrar, como sendo ok? Aí aqui eu derivo, né? Aqui eu vou integrar. E aí, por exemplo, para integrar essa, não é tão, por exemplo, só olhando aqui não é tão simples, né? E aí eu faço uma nota de rodapé aqui, e eu vou calcular separado só essa integral aqui, porque eu quero saber ela, né? Ó. Ok? Integral por partes, às vezes, isso aqui sempre ocorre em alguns casos, viu? A integral que você tem que integrar antes de integrar, ela é uma integral que tem que ser feita separada. Não é uma tão imediata como os outros exemplos. E aí, como eu falei, né? Aqui eu tenho que escolher U igual a 4 mais isso. E aí, DU é 2x dx. Sai. Sai. E aí, como é que fica essa integral de escolher? Vai ficar integral de um meio, né? Porque esse 2 aqui vem. O meio de... Aliás, assim, né? Aqui vai ficar U, ok. Então, aqui, quando eu for integrar isso aqui, vai ficar 1 meio sobre 1 meio. Aí, observem que esse U elevado a 1 meio sobre 1 meio vai ficar o 2 multiplicando, né? Então, esse aqui vai cancelar, ó. E vai ficar o 2 vai subir, né? Então, vai ficar só... E aí, quando eu voltar para a variável inicial, vai ficar 4 mais x ao quadrado elevado a 1 meio mais k. Só que eu pego só isso aqui, né? Sem o k. E aí você volta, e como passa... se a f' é aquela ali, a f é isso aqui, né? 4. Pronto. E aí sim é que eu uso agora a fórmula. Depois disso tudo, então vamos lá. Integral de x cubo, 4 mais x2. Tá de 0 a 1, né, ainda. E aí vai ser quem? F vezes G. Ó, aqui. Então, x². Talvez essa aqui dê até para fazer de cabeça, né? Essa passagem aqui, ó. Mas se não der, faz a integral mesmo. Então, menos... Isso aqui variando de 0 a 1, né? De 0 a 1. Dessa com essa aqui. G', então é 2x. E aí, por que que ficou bom agora? Porque agora essa segunda integral que apareceu aqui, eu posso usar a substituição e resolver ela. Não, essa segunda aqui, eu uso a substituição igual a 4 mais x2, e aí du é 2x dx, né?
Então, vamos lá. Poderia até já resolver aqui, né? Aqui fica fácil porque quando eu pego essa função no 1, vou colocar com outra cor aqui. Não. Quando eu coloco no 1, fica 1 vezes 4 mais 1, né? E menos ela no zero, mas no zero vai zerar, porque é zero aqui, ó. Então, ok. Menos. Agora, essa aqui, já posso usar logo direto, né? Esse 2x dx é o próprio du, tá? Então, vai ficar u, vai ficar assim, ó. E aí eu mudo os limites de integração, né? Quando o x for zero, o u vai ser 4, né? E quando o x for 1, o u vai ser 5. Aqui. E aí, é só terminar, né? Aqui vai dar raiz de 5, né? Menos, e aí u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Pronto, aí é só resolver isso aqui, ok? Então é o seguinte, aqui eu tentei fazer mais um número variado de exemplos, não só esses básicos aqui, porque nem sempre vai ser tão óbvio que eu tenha que escolher partes, porque esses 3 primeiros exemplos, aliás, esses 4 primeiros aqui, ó, são exemplos para exemplificar de fato a integração por partes que se encaixam perfeitamente na técnica. Agora, esse aqui depende, né? Você pode usar substituição, mas é um exemplo só para ilustrar que existem outros casos que as duas técnicas são viáveis. Isso que fica um pouco mais difícil, mas como geralmente no livro não tem esse exemplo feito por partes, eu preferia fazer por partes, porque por substituição todo mundo já fez, né? Só para mudar um pouco. E aí a aplicação desse é a área, né? A área de um círculo. Qualquer área circular, a calota, essas coisas assim, sempre vai ter uma integral com esse formato aqui parecido, ó. Isso aqui tá com o verde aqui. Sempre vai ser uma coisa parecida com isso. E aí, em geral, você já pode usar o cálculo mesmo. Já pode usar isso aqui como base, né? Você não tem que calcular a integral de novo do zero para, enfim, vocês já podem usar isso aqui como o resultado, como uma fórmula, entre aspas, né? E aí tentem fazer essa aqui por partes só para ver como é que vocês se saem, né? É claro que essa aqui vai ser basicamente a cópia desse exemplo anterior que eu fiz, só que no lugar do 1 é o R. E esse exemplo aqui é um pouco mais complicado porque a priori não está óbvio que eu tenho que usar partes aqui, ok? Mas também dá para fazer por substituição. Vocês podem fazer o seguinte, ó, só para encerrar aqui. Aliás, eu não vou dividir não, ó. Eu vou pegar só aqui, dá para fazer substituição. Se vocês fizerem, é a mesma, parece, deixa eu ver aqui, né? Se você fizer U do mesmo jeito, aí fica du como sendo 2x dx, né? Aí o seguinte, 2x, o truque aqui é você isolar o x quadrado, então fica x2, como é que é? É 4 menos u, né? Aí a integral que está em azul, ela vai ficar assim. No lugar do x quadrado, eu boto 4 menos u, tá? Então fica 4 menos u vezes x dx é o meio de du, né? Sobre raiz de u.
Aí muda os limites de integração, que serão 4 e 5, né? Aqui vai ficar o quê? 1 meio da integral menos U, tá? Aqui é um 4, né? Ficou. E aí pronto, né, Ana? Essa primeira integral vai ficar 2. E essa segunda vai ficar 1 menos 1 meio, que é 1 meio, né? Pronto, e aí você resolve essa aqui. Muito mais fácil do que eu fiz, né? Por quê? Porque isso aí é uma lição que vocês vão aprender. Integral é muito, às vezes é um pouco cruel, porque você vê um jeito de fazer, dá uma conta absurda. Isso aqui não é tão absurda, né? Mas sai. E às vezes outra pessoa vê um outro jeito que é muito mais fácil. Não necessariamente, e é óbvio que os dois estão corretos, né? Mas se você tá a questão numa prova, se você vê que dá para substituir, você vai ganhar muito mais tempo. É lógico que aqui também a questão do tempo não influencia muito, que vocês vão ter muito tempo para fazer, mas numa prova presencial, se alguém vê dessa forma, leva vantagem, né, do que ver dessa forma aqui. Mas o importante não é isso, né, é você perceber que as técnicas, as integrais estão aí, e não existe obrigatoriedade de técnicas. Aqui você vê que encaixa, pode ser que encaixe mais de uma, é a que vai funcionar, ok? Certo? Entenderam no geral? Entenderam, né? Não é difícil, não. Então, tentem fazer essas questões que estão na apostila. Tem muito exercício resolvido, viu? Aí eu digitei isso aqui. E aí, os que estão propostos aqui são os do livro mesmo. Guidoriz, estude os padrões. Tem uns que são mais óbvios. Tem outros não. Acho que esses últimos aqui, ó. 17, 16. Ok. Você tentem fazer, viu? Ó, essa por substituição, no livro, nessa apostila, tem todo, por exemplo, passo a passo dessa integral aqui, ó, que eu acabei de fazer por partes, por substituição. Mas só para mudar um pouco, eu resolvi fazer por partes. Ok? Cadê ela aqui? Enfim, né? Então, entenderam por hoje, né? Hoje é isso. Aí na quinta-feira eu vou fazer o seguinte, com vocês, eu vou intercalar uma técnica com uma aplicação, para não ficar todas as aplicações no final, e às vezes não dá nem tempo de falar das aplicações. Então, eu vou intercalar, para vocês verem também algumas coisas que não só o cálculo da integral em si, né? E aí, na quinta-feira, a gente já vai ver volume solo de revolução, volume geral, ok? E aí, na sexta também eu vou falar de volume, porque como é uma coisa mais delicada, aí serão 2 aulas e a da sexta eu vou gravar, certo? Então, eu já vou pegar uma coisa do final, já vou colocar agora, que não, assim, não tem motivo nenhum para ser no final questão de não ser uma técnica que resolva volume, não tem nada a ver, não. Eu vou explicar a integral base, na verdade nem precisa. E aí depois, mas é bom que já vai, não fica só o cálculo da integral seca, né? Fica com a aplicação que eu acho mais interessante. Então é isso. Alguma pergunta? Vou interromper aqui.